bom dia meus queridos alunos do oitavo ano. Assim como a gente fez nas outras semanas, hoje eu vou estar postando para vocês aqui um tutorial, de algum dos exercícios que foram solicitados, na listinha de 15 exercícios que está previsto para vocês entregarem no dia 22/4. Ontem na nossa reunião no Zoom, houve um equívoco, estava dizendo para vocês que a entrega era para dia 17, mas é para o dia 22, logo após o feriado, na quarta-feira, viu gente? Entregarem na forma impressa, tá bom? Com os exercícios resolvidos, com os cálculos demonstrados, tudo entregue na escola, ok? Então vamos lá. Começando então a resolução de alguns dos exercícios. Selecionei alguns que eu creio que tem um grau de dificuldade um pouquinho maior e também que se assemelha a outros exercícios. Acredito que com esses selecionados aqui, vai ficar bem mais simples de vocês resolverem todos os outros que aqui eu não citar, tá bom? Então, começando, questão número 2 da USE. Ele diz a seguinte coisa: o ângulo igual a 5/4 do seu suplemento médio. Ele quer saber um ângulo, que a gente chama de x, na incógnita, que esse ângulo x seja igual, a 5/4 de seu suplemento, ou seja, 5/4 que multiplicam 180 menos x, que é o suplemento. Fazendo os cálculos de forma bem simples, a gente então multiplica aqui, aplica chuveirinho 5/4 a cada um dos termos que está dentro do parênteses, e a gente vai fazendo passo a passo, Então x é igual a 5/4, que multiplica 180, 5/4 também multiplica, sinal positivo com negativo, dá negativo, Então conserva o sinal aqui, 5/4 que multiplica x. Continuando o cálculo, a gente chega aqui, os dois números aqui estão no denominador 4. Então a gente fazendo a operação só com 5 vezes 180 900, e 5 vezes menos x dá menos 5x. Isso tudo é igual ao x inicial. Fiz a inversão do outro lado do x, não precisa trocar sinal. E esse número 4 que está no denominador, está dividindo aqui esses dois termos, passa aqui multiplicando o termo x, ok? Dessa forma a gente tem aqui então 900 menos 5x igual a 4x. 900 é igual a 4x mais 5x, fazendo todas essas operações, a gente encontra então x igual a 100 graus. Letra que a gente marca, letra A. Questão número 3. Acredito eu que a questão mais bem elaborada e mais complexa dessa lista. Gente, a questão diz o seguinte: na figura a seguir, as medidas de x, y e z são diretamente proporcionais aos números 5, 20 e 25, respectivamente. No texto houve uma troca das letras. Por quê? Pelo desenho a gente vê que x é o menor ângulo, z é o segundo ângulo, em proporção, e y é o maior ângulo deles, A gente então percebe que então pelas proporções o nosso ângulo y é que deveria ter a proporção de 25. Ok, seguindo então, dessa forma está na resolução, vocês só fazem essa troca aí no texto. A gente faz o seguinte, a gente tem uma equação que é o seguinte: somando, eu não sei quanto que vale o ângulo x, não sei quanto que vale o ângulo y, e também não sei quanto que vale o ângulo z, mas eu sei que eles são proporcionais a esses números, 5, 25 e 20, certo? Mas eu sei que somar esses três ângulos, a gente vai ter um ângulo de uma volta, ou seja, 360 graus, onde a gente chegou nessa solução. E fazendo uma razão, sem saber o valor de z, sem saber o valor de y e sem saber o valor de x, mas fazendo uma razão de quanto um ângulo é maior que o x, seja o z ou seja o y, a gente tem a seguinte coisa aqui, z sobre x, ou seja, eu não sei quanto vale z e não sei quanto vale x, mas eu sei que z sobre x, pela ordem de proporção, a gente vai ter então 20 sobre 5, que é 4, correto? Dessa forma também, y sobre x, 25 sobre 5, que a gente vai ter igual a 5. Z sobre x, então, é igual a 4. Esse x que está dividindo aqui passa multiplicando. Assim como também que y está dividindo x, passa aqui multiplicando pelo 5. A gente tem, então, o quê? Não sei quanto que vale z, mas na proporção eu sei que ele é igual a 4 vezes o valor do ângulo de x. E y é igual a 5 vezes o valor de x. Continuando a resolução, então, a gente vai fazer essas substituições, Estou trazendo aqui para vocês. Deixa eu organizar aqui. Isso. Vamos lá. X mais y mais z, a gente continua aqui, que é um ângulo de uma volta, E z sendo 4x, y sendo 5y, a gente chamou aqui a equação 1, 2 e 3. A gente faz substituição agora. Substituindo as equações, os valores das incógnitas, 2 e 3 na equação 1, temos que, então,
x mais y mais z, aí substitui 3 e a2 aqui no local, né? Então, onde tem y, a gente vai colocar o 5x. Aonde tem o z aqui, a gente vai colocar 4x, tá bom? Então, vai ficar x mais 5x mais 4x igual a 360. Dessa forma, a gente encontra o valor de x, né? Somando as incógnitas, 10x, passa dividindo, x igual a 36 graus. Correto? Encontramos o valor do ângulo x. Mas o que ele pede é o suplemento do ângulo da medida x. Tem a medida igual a, aí a gente então calcula o suplemento do ângulo x, que é 180 menos x, que é a mesma coisa 180 menos 36, 144, letra A. Ok? Questão número 5. Vamos lá. Questão diz o seguinte. Passa aquelas lá que tem um punhado de A, B, C, D, até vai até a F. Aí pede o seguinte. Determine o ângulo que mede o dobro do seu complemento. Quanto é o ângulo? Que é igual, né? O dobro do seu complemento. Então, x é igual a 2 vezes o seu complemento. Correto? Então, dessa forma, a gente vai ter 180 menos 2x. Esse aqui está negativo, passa para cá somando. A gente tem, então, x é igual a 60. Correto? Questãozinha bem simples, ok? Só interpretação de texto, então só voltando aqui o que diz o enunciado. Determine um ângulo. Que ângulo? X. Que mede, ou seja, ele é igual a o dobro do seu complemento. Essas palavras são chaves, tá bom? Que mede, que seja igual, que seja tal que. A gente coloca a igualdade quando tem esses termos, tá bom? É sempre bom estar fazendo essa relação com a língua portuguesa para a gente ter a interpretação da questão. Vamos lá, questão número 6. Um ângulo excede o seu complemento em 48 graus. Ou seja, eu não sei que ângulo que é esse, mas eu sei que ele é igual ao seu complemento mais o que excedeu, 48 graus. Correto? Então tá bom. Fazendo dessa forma, então, a gente tem que esse ângulo, que é o que a gente está querendo, né? O ângulo que excede o seu complemento em 48. Então, é o complemento mais o excesso, né? Correto? Então, x igual a 90, mais 48, menos x. Passou para cá, x mais x, 2x, 138, na operação de 90 mais 48. A gente tem, então, que x é igual a 69. Na prova real, vocês podem fazer essa comparação. Se x aqui, ó, a gente coloca igual a 69, quanto que vai dar 90 menos 69? Vai dar, né, 21. 21. Mais o 48 aqui, 69. Então, fecha igual, tá bom? E o suplemento desse ângulo é o que ele pede na segunda frase. Determine o suplemento desse ângulo. E quanto que é, então, o suplemento de 69? 180 menos x é igual a 180 menos 69, que dá 111. Ok? Questãozinha bem tranquila, né? Questão número 7. Vamos lá, deixa eu só aproximar aqui para ficar melhor a visualização. Isso. Ok. Gente, seguinte, questão 7 diz a seguinte coisa. Os ângulos A e B são opostos pelo vértice. O primeiro é exposto, né, em graus por 9x menos 2. E o segundo, 4x mais 8. Correto? Da interpretação, né, a gente pede, então, determine as medidas desses ângulos. Ele não quer que encontre só o valor de x, quer que encontre o valor do ângulo. Então, a gente conta primeiro o valor de x e substitui em qualquer uma dessas duas equações. Por que o professor tem que substituir em qualquer uma delas? Porque é uma definição. Toda vez que a gente tem um vértice e dois ângulos compartilham do mesmo vértice, eles só podem ter a mesma abertura. Correto? Então, todos os ângulos que são opostos pelo vértice são ângulos iguais. Dessa forma, então, né, a gente tem aqui essa igualdade. 9x menos 2 é igual a 4x mais 8, porque eu estou dizendo que esses dois ângulos são iguais. Ok? Então tá bom. 9x menos 4x, porque esse x passa para cá trocando o sinal, o menos 2 passa para cá somando. A gente então encontra aqui que x é igual a 2 graus. Substituindo para saber o valor do ângulo, a gente encontra então, substituindo essa segunda equação, 4 vezes 2 mais 8, a gente então tem que o ângulo, a abertura aqui inicial é igual a 16. Faça uma prova real para ver se isso aqui também dá certo. 9 vezes 2, 9 vezes 2, que é o ângulo x aqui, menos 2. Se der 16 também, é porque o ângulo é igual. Correto? Vamos lá então, continuando. Questão número 9. Questão número 9 vem dizendo a seguinte coisa. Vamos lá. Os três ângulos de um triângulo são tais que o segundo ângulo mede 14 menos que o primeiro. Ou seja,
O primeiro ângulo eu também não sei quanto que vale, então é x. Aí ele vai com a informação do segundo já então, né? O segundo ângulo mede menos 14 que o primeiro, então ele mede o primeiro menos 14. E o terceiro, 20 mais que o primeiro, então ele mede o tanto que mede o primeiro mais 20, correto? Dessa forma, então a gente sabe que a soma interna dos ângulos de um triângulo dá 180. Somando cada termo, tá bom? Ó, aplicando, por que tem esses dois chuveirinhos aqui, professor, nessa resolução? Não entendi. É o sinal de mais, está fazendo o jogo de sinal. Mais vezes mais, continua mais. Mais vezes menos, continua menos. Tá aqui, ó. Mais x, menos 14. Ó, mais com menos, continua menos 14. Sinal de mais com mais dá mais, vem pra cá, mais x. Mais com mais, continua mais também aqui. Tá bom? Mais aqui também, ó, mais 20, correto? Fazendo então as operações, a gente tem então 3x mais 6 graus é igual a 180. Passou para o outro lado aqui trocando sinal, a gente encontra então x igual a 58 graus. E aí é para a gente determinar os três ângulos internos do triângulo. Sabendo que x vale 58, a gente coloca aqui 58 no primeiro. E aí o segundo vale 14 a menos, 58 menos 14, a gente tem então 44. E o terceiro vale o primeiro mais 20, então 58 mais 28, 78 graus, correto? Questão número 15, a última, gente, que eu vou estar ajudando vocês. Acredito que todo o restante da lista vocês vão ter total capacidade, né? Tem já uma boa ajuda para vocês resolverem o restante, porque eles são muito parecidos, tá bom? Então vamos lá, questão número 15 diz a seguinte coisa: o dobro da medida do complemento, ou seja, duas vezes o valor do complemento de um ângulo, vírgula, aumentado de 40 graus, ou seja, mais 40 graus, é igual à medida do seu suplemento. Eu não sei que ângulo que é esse inicialmente, então duas vezes o dobro do complemento do ângulo x mais 40 graus é igual o suplemento desse mesmo ângulo x, correto? Aplicando então o chuveirinho aqui, 2 vezes 90, 2 vezes menos x, tem 180 menos 2x, mais 40 é igual a 180 menos x. Jogo de sinal, esse x passa, aliás, esse aqui mantém para esse que é maior passa para cá, né? Então a gente vai ter menos, continua esse aqui menos x, só que esse aqui vem para cá, mais 2x, tá bom? E esse número que tá até a setinha marcada para vocês aqui, ó, quem que vem para cá, e esse, o menos 2x vem para cá, né? Isso. E o 180 tá pulando para cá, né? 180 menos 180 vai cortar. Sobrou 40. E do outro lado da igualdade vai ficar menos x mais 2x. Certo? Menos 1 mais 2, sobra 1. Certo? Tô devendo 1 e ganhei 2, eu pago e me sobra R$1. Tá, gente? Sobrou então x é igual a 40. Beleza? Da mesma forma, chegamos aqui no valor de 40 graus. Qual é a medida desse ângulo? 40 graus. Gente, aquele abraço. Bons estudos para vocês aí. Tentem bastante fazer os outros exercícios. Deixem então no comentário algum outro exercício que, por mais que eu tenha dito que seja semelhante aqui, mas vocês não compreenderam como que faz a solução, deixe aqui nos comentários, tá bom? Deixa seu gostei, ok? Ativa o sininho para que não fique dependente somente dos avisos do Escola Movimento ou então do ICLES, né, do CPB, para você estar sempre tendo acesso a esses exercícios resolvidos. Ok? Um abraço, fiquem com Deus e tenham uma boa tarde de estudos.